Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? É uma alegria muito grande entrar em comunicação com vocês. Hoje estamos aqui para a apresentação de mais um trabalho. A reflexão de uma mensagem de conteúdo profundo, muito edificante, deveras consoladora. E eu tenho a enorme satisfação de socializá-la com todos vocês. Mas antes de apresentá-la aqui, eu gostaria de dizer que ela vem do plano espiritual superior, dos irmãos Vozes, da equipe dos ostensórios. E ela nos diz assim: meus caros, a maior dor de solidão é a nostalgia de Deus. A privação de Deus leva a um vazio profundo, a um tipo de entardecer da alma. O entristecer do espírito é natural nas almas que não ascendem. A natureza velha do humano precisa morrer. O sobrenatural divino precisa ser melhor entendido. O ser humano carece entender Deus. Lhe falta o real entendimento libertador sobre a divindade. O Espírito, irmãos Vozes, uma mensagem do dia 25/6 de 2024. Pois bem, para começarmos a reflexão desta mensagem, buscamos no Livro dos Espíritos a primeira questão, onde a pergunta é: o que é Deus? Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, e ele responde: Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pois bem, nós estamos vendo aqui, nessa resposta, que Deus preside a tudo. É o Criador de todas as coisas. Está acima de tudo e de todos. Não existe nada acima de Deus. Pois se assim fosse, seria o próprio Deus. Então, a frase que nos impacta aqui nesta mensagem: a maior dor de solidão é a nostalgia de Deus. Como sentir a nostalgia de Deus se Ele preside a tudo, se Ele está em todos os lugares, se Ele está presente em todo o tempo, na criatura humana, nas coisas criadas por Ele, em tudo que há no universo. E o Espírito benfeitor desta mensagem, o benfeitor espiritual que escreveu esta mensagem, que nos trouxe essa mensagem, ele nos diz assim: a privação de Deus leva a um vazio profundo. Com essa segunda frase, ele explica a questão da solidão e a nostalgia, a saudade da criatura humana da divindade. A saudade que ela possui da divindade. Mas aí, um próximo parágrafo, o benfeitor nos fala. Então, ele diz assim: a privação de Deus leva a um vazio profundo. E continua dizendo: há um tipo de entardecer da alma. Entardecer. Quando começa a escurecer. E aí ele completa: o entristecer do espírito é natural nas almas que não ascendem. Meus irmãos, vejam a palavra-chave que o benfeitor espiritual aqui nos coloca. As almas que não ascendem. O entristecer do espírito é
natural nas almas que não acendem. Pois bem, nós vamos observar, nós temos aqui no livro O Consolador, na questão 261, um livro de perguntas e respostas, perguntas feitas ao benfeitor espiritual, protetor espiritual do Francisco Cândido Xavier, e Emmanuel, esse protetor espiritual, dá uma resposta para a seguinte pergunta. A pergunta é: no princípio era o Verbo. Como devemos entender essa afirmativa no texto sagrado? A pergunta é esta. E Emmanuel vai responder. Ele diz assim: o apóstolo João ainda nos adverte que o Verbo era Deus e estava com Deus. O apóstolo João nos adverte que o Verbo era Deus e estava com Deus. E aí Emmanuel, clareando estas informações, nos dá uma visão da divindade, quando ele diz assim: Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do Verbo para o orbe terrestre era e é Jesus, identificado com a sua misericórdia e sabedoria, desde a organização primordial do planeta. Vejam, meus irmãos, o que aqui Emmanuel está nos dizendo? Que Deus é amor e vida. No entanto, a mais perfeita expressão do Verbo divino para o orbe terrestre era e é Jesus. Então, aqui, o benfeitor espiritual, o guia espiritual, o condutor espiritual de Chico Xavier, ele está nos dando uma informação extraordinária, clareando, iluminando a afirmativa do texto sagrado. Então, Jesus se constituiu na mais perfeita expressão do Verbo divino. Jesus continua sendo essa expressão, porque ele está identificado com duas coisas fundamentais, que é a sua misericórdia e sabedoria. Então, desde a organização primordial do planeta, Jesus está trazendo este conteúdo para a humanidade, através da sua presença, monitorando, dirigindo, elaborando, direcionando a elaboração deste planeta, a constituição deste orbe. Então, aqui Emmanuel continua dizendo: visível ou oculto, o Verbo é o traço da luz divina em todas as coisas. E é em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Aqui Emmanuel deixou bem claro que a presença divina, ela nos permite compreender o sentido da existência na Terra. Porque Jesus é a expressão do Verbo, a mais perfeita expressão do Verbo divino. O Verbo divino, que é o traço de luz que habitou, que
e que deu sentido à existência neste planeta, como nos demais. Então, neste sentido, é que esse traço de luz identifica em Jesus sua misericórdia e sabedoria. Misericórdia e sabedoria. Elementos da constituição divina que nos penetra toda a humanidade, a todo ser vivente, porque todos nós que habitamos neste planeta, desde os animais mais simples até o homem dotado de inteligência e toda a natureza, está recebendo vida pela ação extraordinária daquele que nos criou. Jesus veio demonstrar isto para a humanidade, para dar à humanidade a certeza de que temos um princípio, um objetivo divino em nossa existência. Não estamos aqui simplesmente como experiências, como fantoches, como robôs. Somos seres alimentados por um sentimento extraordinário, que é o amor. Então é nesse sentido que nós podemos perceber que Jesus ele vai conseguir, através do sacrifício de encarnar neste planeta, trazer à humanidade o entendimento do verdadeiro sentido da existência. Porque quando Jesus nos traz o Sermão da Montanha, a partir do momento em que aquelas palavras passaram a ser proferidas pelo Cristo, ele estava trazendo a expressão divina do Verbo. Ele estava trazendo o sentido, a presença, a compreensão para a humanidade, a compreensão do que seja essa força extraordinária que nos une, que nos aglutina, né? Que nos transforma, que nos conduz, que nos dá sentido, que dá sentido à nossa existência. E Jesus nos fala no sermão: bem-aventurados os mansos. Primeiro ele começa dizendo, aqui em Mateus capítulo 5, né, ele começa dizendo: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Meus irmãos,
todas essas colocações feitas por Jesus aqui no Sermão do Monte nos leva a sentir, captar uma coisa aqui que é fundamental, que é o sentimento de amor. Jesus fez com que a humanidade compreendesse ou deixasse de associar aquele Deus que se irava, né? O Deus com ira, guerras, conflitos, violência, com Deus amor, vida, esperança e perfeição. Nós vamos perceber através dessas palavras que Jesus trouxe para a humanidade. Ele queria fazer com que a humanidade compreendesse que existe algo que é extraordinário em cada um de nós, que é a presença de Deus, o seu amor, que se manifesta através da sua justiça, da sua perfeição, das suas leis que são perfeitas, extraordinárias e que, como está no Livro dos Espíritos, na questão 621, escritas na consciência. Meus irmãos, Jesus foi o responsável por trazer esta informação tão cara à humanidade. E daí, o Sermão da Montanha está deixando bem claro qual deve ser o objetivo de todo filho de Deus. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Perdoar, ser misericordioso. Orar pelo inimigo. E nós podemos ver isso aqui claramente no Sermão da Montanha. Ser bom, ser pacífico, ser manso, para construir dentro de você o reino dos céus. Meus queridos, o benfeitor espiritual aqui está nos chamando a atenção. A maior dor de solidão é a nostalgia de Deus. É a falta que Ele nos faz. Mas por que sentimos esta falta, esta ausência? O benfeitor espiritual aqui nos explica. A privação de Deus leva a um vazio profundo, a um tipo de entardecer da alma. O entardecer do espírito é natural nas almas que não ascendem. A explicação está aqui. As almas que não se esforçam para serem misericordiosas, as almas que não se esforçam para perdoar, bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Um coração humilde, um coração compreensivo, um coração que ama, um coração que não tem orgulho, que não se envaidece. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Vejam bem, as almas que não ascendem, elas não são pessoas que não conseguem avançar no sentido de melhorar suas atitudes, de ser melhor, de fazer uma reforma íntima, de transformar-se num ser manso, pacífico,
misericordioso, amável, compreensivo, amar o próximo. Por que que Jesus é a expressão, como aqui nos diz Emmanuel, por que que Jesus é a mais perfeita expressão do verbo para o orbe terrestre? Por que Jesus é a mais perfeita expressão do verbo? A mais perfeita expressão do sentimento divino, do amor divino, do traço de luz divina em todas as coisas. Jesus é a mais perfeita expressão. Porque Jesus está identificado com a misericórdia, com a sabedoria. A misericórdia é o amor. O amor a toda a criatura. Compreendê-la, entendê-la, pensar nela, se sacrificar por ela. Jesus se sacrificou por nós em todo momento. No momento em que encarnou, ele teve que descer das alturas para chegar até a nós, tão pequenos, inferiores. E nós sabemos muito bem que, apesar de a história do Cristo ter sido contada por ancestrais, desde os persas, por exemplo, e que falavam da vinda do Messias, e também dos judeus que preconizaram a vinda do Messias, nós sabemos que a crucificação ficou bem definida quando Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu sabes quem eu sou? E Pedro disse: sim, Senhor, tu és o Filho de Deus, o Salvador, tu és o Cristo. E então Jesus perguntou: e o que dizem que eu sou? E Pedro disse: uns pensam que seja Elias, outros João. E naquele momento, Jesus respondeu a Pedro: então se faz necessário que eu seja crucificado, que eu morra e que eu possa renascer, ressuscitar. Porque Jesus sabia que a humanidade precisava conhecê-lo. Ele estava fazendo sacrifício, porque tudo que ele já havia feito com o seu discurso, com todas as palavras que ele estava trazendo, todas as informações, melhor dizendo, que ele estava trazendo, ainda não estava sendo suficiente para que a humanidade o conhecesse. E era preciso que a humanidade o conhecesse para que ela pudesse se transformar. E isso se faz necessário até hoje. Aqui, o benfeitor espiritual nos diz assim: a natureza velha do humano precisa morrer. O homem precisa modificar comportamento, atitude. Ele precisa aprender a amar de verdade, a se sacrificar pelo seu próximo, pelo outro. Ele precisa jogar fora aquilo que não lhe serve mais e buscar se renovar. É o nascimento de um novo
ser de um novo homem. E assim, o benfeitor espiritual continua nos falando. O sobrenatural divino precisa ser melhor entendido. Porque o homem só vai chegar até Deus quando ele passar a identificar a mensagem do Cristo como necessária em sua vida. Não simplesmente aquela em que você ouve e fica lá no templo, no livro, e não sai do papel e não modifica a sua atitude. O homem novo só o será quando ele se transformar a partir dos conselhos de Jesus. E os conselhos do Cristo, as reflexões que ele nos traz, são reflexões, é a mensagem. O Cristo é a mensagem viva, é a carta viva e que precisa, na realidade, e que está contida em todas as religiões que buscam pregar a verdade, mesmo aqueles que não conhecem Cristo. Mas o Cristo teve todo o cuidado de preparar os seus avatares, os seus mensageiros, os seus ministros para cuidar de toda a humanidade, dando-lhe a oportunidade do conhecimento. O benfeitor espiritual está aqui dizendo: o sobrenatural divino precisa ser melhor entendido. O ser humano carece entender Deus. Lhe falta o real entendimento libertador sobre a divindade. Não se trata aqui de buscarmos compreender a natureza íntima de Deus. A Gênese, o livro A Gênese, no Pentateuco Espírita, nos diz no item 8, né, do capítulo 2, sobre a natureza divina, que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, nos falta ainda o sentido que não se adquire, senão pela completa depuração do espírito. Então vejam, o benfeitor espiritual aqui está nos chamando a atenção para a necessidade de o espírito se depurar, a necessidade de ele amadurecer. E que deve ser através de um esforço contínuo, constante, para que se faça esse crescimento. Abandonando o homem velho, as velhas atitudes, a ignorância, a falta de compreensão, o ódio. Tudo isso é possível se transformar quando se tem uma verdadeira convicção de que somos criados por um ser extraordinário e que nos elaborou através de um sentimento divino, que é o amor. Aqui em Mateus, no capítulo 5, no versículo 14, por exemplo, ele nos diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha.
nem se acender uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilha vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Para que vejam as vossas boas obras. Precisamos realizar boas obras. E estas obras, elas têm que brotar de dentro de nós mesmos, eliminando o egoísmo, eliminando a vaidade, as chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho. O homem precisa se reelaborar, compreendendo mais efetivamente o sentido da existência. Ele vai estar preenchido de Deus, sentir a sua presença. E assim, todas as coisas se farão novas, porque eivado por um sentimento de progresso, que pode levá-lo ao aprimoramento da sua consciência, ele vai realizar inúmeras coisas positivas para a construção de um novo homem. A mensagem de Jesus nos edifica e nos eleva ao ponto de conhecermos Deus profundamente, identificando-o dentro de nós, porque nós todos, toda a humanidade está mergulhada no fluido divino. Nada acontece sem que Deus o saiba. E esta força extraordinária, que é o amor, aguarda que nós, pela nossa compreensão, e que possamos surpreendê-lo no bem. Então, meus irmãos, nós vamos ficar por aqui, agradecendo o carinho de todos e rogando ao Pai por uma nova oportunidade. Que a paz do Cristo esteja com todos, neste momento e sempre.